Bom dia, bom dia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, que Ele esteja presente na vida de cada um. Na vida de cada um que está nos escutando e assim como toda a sua família. Que agora, neste momento, não seja mais eu, mas seja o Santo Espírito de Deus a falar através dos meus lábios, ó Pai amado e querido, que eu venha diminuir, para que o Senhor venha crescer em mim, para que eu não venha falar nada que venha da minha cabeça, da minha mente, da minha imaginação, do meu pequeno conhecimento, mas que venha diretamente do seu trono, Pai. Assim nós oramos e te agradecemos em teu santo nome, Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos pegar 1 João, no capítulo 2, no verso 15 e 16, diz assim, ó: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Amém? E eu queria dividir essa pregação, falar um pouquinho do verso 15 e do verso 16. No verso 16, nós vamos estudar hoje, vamos ver as três artimanhas aí, as três estratégias do inimigo para derrubar. Nós precisamos lembrar que o inimigo não cria nada, ele é sutil, mas ele copia tudo e é sempre da mesma forma. Mas vamos lá. No verso 15 diz assim, ó: não ame o mundo, nem o que há nele. No livro de João, mais ou menos uns 30 anos antes, o apóstolo Paulo, já no livro de Romanos, no capítulo 12, no verso 2, ele diz um pouco sobre o mundo. Ele diz assim, ó: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Acho que está muito claro aqui para nós, né? Olha só, não se amoldem ao padrão deste mundo. Por quê? Porque nós devemos ter a nossa mente em Cristo. Nós devemos fazer com que a nossa mente, a nossa vida esteja voltada para Cristo e não para o mundo. E aqui ele diz, ó: transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar. Você consegue entender? A gente precisa cuidar da nossa mente, ter foco, levá-la cativa a Cristo, a Deus, esquecer do mundo. E aí sim, quando a gente fala, eu sou de Jesus Cristo, e quando a gente fala assim, não me importa mais os prazeres do mundo, me importa a alegria em Cristo, me importa que em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Pode vir qualquer aflição desse mundo, mas eu vencerei, porque eu estou em Cristo Jesus. E aí a gente vai poder experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus sobre a tua vida, sobre a minha vida. Vontade de Deus, a gente ouve muito, né? Jargões aí, frases soltas na Bíblia. A vontade de Deus é perfeita, agradável. Ela é, olha aí. Mas antes de nós experimentarmos e comprovarmos essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus, tem o início do verso 2. Não se amoldem ao padrão do mundo. Ou seja, deixa eu te falar uma coisa. Se você quiser se moldar ao padrão do mundo, você não conseguirá experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na palavra nos diz que quando nós agradamos a carne, nós desagradamos o Espírito. Ah, mas eu sempre ouvi isso. Onde está isso? Vamos ler junto. Romanos 8, no verso 5 a 6, diz assim, ó: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Olha como é sério o que nós estamos falando aqui hoje. Ah, pastor, eu nunca tinha pensado nisso. Não tem problema. Vamos começar a pensar a partir de hoje, se você nunca pensou e não conhecia, e vamos começar a viver isso a partir de hoje.
Olha o que diz aqui, ó. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. A mentalidade da carne, olha só, é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. E eu vou ler essa última frase. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Quando a palavra diz aqui que a mentalidade do mundo, da carne, é o pecado, a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. Então nós precisamos entender. Mas nós falamos aqui um pouco antes de começarmos sobre religiosidade. Eu vou ser religioso, eu não posso isso, não posso aquilo. O apóstolo Paulo nos diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nós não temos que ficar presos em dogmas religiosos. Tomem cuidado. Jesus Cristo nos libertou. Ele veio por amor de ti, amor de meu, para nos deixar livre do pecado. O que nós precisamos entender é quem que nós estamos agradando. E quer ver um exemplo besta que eu vou te dar? E eu fazia muito isso, hein? Antes de conhecer Cristo. Vinha um cara só porque ele tinha um cargo aí elevado, ou na empresa, ou em Receita Federal, que é a minha área, ou seja o que for, e eu não gostava da pessoa. Olha, não pega minha frase fora do contexto, hein? Eu não era cristão. E aí ele vinha me abraçava. Ô, Manuel, como que você tá aí? Eu abraçava. Vamos supor, estava eu e o Eliel. Aí vinha um cara e abraçava. Ô, doutor, como é que você tá? Abraçava. Virava as costas e falava: Eliel, não gosto desse cara. Ou para a pessoa do lado, não suporta esse cara. E aí hoje eu fico imaginando as pessoas que eu fiz isso, que estavam do meu lado, devem pensar assim: cara, como o Manuel era hipócrita. Sabe por quê? Porque a gente quer agradar o mundo. Nós queremos agradar as pessoas, queremos fazer média com as pessoas. Eu tenho que tratar bem porque esse cara conhece o fulano, ele é amigo do Beltrano. Ei, deixa eu te falar uma coisa, você conhece a Jesus Cristo de Nazaré, o nome sobre todos os nomes, o Rei dos Reis. Ele abre a porta que ninguém fecha. Você não precisa ser hipócrita, você não deve ser hipócrita, você não tem que agradar a homens, você tem que agradar a Deus. Você tem que estar no centro da vontade de Deus. E aí você vai experimentar a boa, perfeita e agradável. A Bíblia diz, vontade de Deus, a Bíblia diz que Deus se alegra em nos dar. A Bíblia diz, que Deus nos dá muito mais do que pedimos ou do que imaginamos. Você sabe o que é isso? A gente só precisa parar para pensar e lembrar disso. Eu não estou dizendo para você sair tratando mal os outros, principalmente quando não conhece a Jesus, porque tem atitudes do mundo. Para! Vamos, né? Não vamos ser assim, ó. Vamos tirar esse cabresto dos nossos olhos. A Bíblia diz que nós devemos dar amor, exultar em amor. O que eu estou dizendo para você é para você se posicionar. Na tua família tem uma rodinha, aí começa a falar mal de crente. Você é crente, aí você dá risada. Eu vou sair para não... Não, você tem que se posicionar. Não é brigar, mas olha, eu vivo um Cristo que vocês não conhecem, mas o que me deu a salvação. Pessoal, sabe aqui, eu gosto de futebol. Por causa da pandemia eu não estou jogando, mas eu vou jogar futebol. E algumas pessoas já se converteram com o meu testemunho, com o meu caminhar em Cristo no futebol. É isso, nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, nós devemos levar o amor de Cristo. Pastor Ney está levando o amor de Cristo. Está indo numa cidade que ele falou agora, cheio de opressão, espírito de loucura. Ele está levando o amor de Cristo. As pessoas têm que olhar e falar: espera um pouquinho, Pastor Ney é diferente. Pastor Guerra, Manuel, eles são diferentes. E é isso que nós temos que mostrar. Nós somos diferentes, não é porque nós somos bons.
A Bíblia diz que nós somos carne de imundícia, nós somos pecadores, nós somos diferentes, porque habita em nós o Espírito Santo de Deus. Nós somos a morada de Deus. E se você é a morada de Deus, você não vai para os prazeres da carne. Os prazeres da carne do mundo são sujos. Deus te dá essa alegria. Uma vez eu lembro que tinha uma pessoa que eu estava evangelizando e ela ia muito para balada. E aí o Espírito Santo me tocou e eu falei para ela, deixa eu te falar uma coisa. Você não quer aceitar Jesus. Você está sedenta por Jesus, mas você não quer aceitar porque você acha que tua vida vai perder a graça, que você não vai poder mais ir para balada, não é isso? Ela falou para mim, é isso. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Se a balada não agradar a Deus, o Espírito Santo vai te tocar e você não vai mais com alegria, porque aquilo vai começar a te passar, te fazer mal, você não vai sentir vontade, só que Deus vai te colocar outras situações que você vai ficar muito mais alegre. Falei, paga para ver, faz esse teste comigo. Foi assim comigo. Hoje eu não frequento os lugares que eu frequentava outrora. E sou muito mais feliz. Hoje eu tenho prazer de ir no hospital orar por uma pessoa. Hoje eu tenho um prazer enorme de começar a semana aqui com vocês, falando daquele que me salvou, daquele que morreu por mim. E é prazeroso, é melhor do que estar numa balada, é melhor do que estar numa festa. E eu não estou sendo hipócrita, não. Vocês estão ouvindo essa pregação. Vocês perderam, porque a gente não gravou, vocês perderam a brincadeira, o nosso bate-papo das 10h30, 10h40. Quanta gargalhada que nós demos. Como família, como igreja, como foi gostoso. O Espírito Santo é alegria. Deus é alegria, é amor. E é isso que a gente precisa se atentar. Não é porque você aceitou Cristo que tua vida é um peso. Não! Ele veio para te tirar o peso. Mas chegou a hora de você fazer uma opção. É preciso nascer de novo. E ele explica isso para Nicodemos, ele está explicando lá. Mas como eu poderia nascer de novo? Vou voltar para o ventre da minha mãe, eu, careca, barbudo agora? Barrigudinho? Vou voltar como? Não, é preciso deixar as velhas práticas, é preciso deixar os prazeres do mundo, da carne, para poder experimentar e viver a boa, perfeita e agradável presença de Cristo nas nossas vidas. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus nas nossas vidas. Olha só, quando Jesus ora pelos discípulos, podemos entender que realmente não somos do mundo e apenas vivemos no mundo, mas nós somos de Jesus Cristo. E eu vou te falar isso, como todas as nossas pregações são pautadas na palavra e somente na palavra. Eu vou repetir essa frase para você entender bem de quem você é. Quando Jesus ora pelos discípulos, podemos entender que realmente não somos do mundo, apenas vivemos no mundo. Mas nós somos, eu sou, você é de Jesus Cristo. Onde está isso na Bíblia? Vamos ler João 17, no verso 14. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Olha que lindo. Olha quando Cristo está orando com os discípulos. Olha que coisa linda. Ele diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Oh Deus. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Deixa eu te falar uma coisa.
se você tem vergonha de Cristo. A palavra diz assim, ó: se me negares perante os homens, eu te negarei perante o Pai. Toma cuidado. Jesus Cristo morreu por amor a mim e a você. Nós não podemos jogar esse amor fora. E essa passagem deixa bem claro que ele vai nos proteger. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Então deixa eu te falar uma coisa. Cuidado com essa mentirinha. Uma mentirinha branca. Mentira não tem cor. Ah, é uma mentirinha pequenininha. No céu não vai ter a régua para medir a tua mentirinha e a mentirinha de A, B e C. O pai da mentira é Satanás. A palavra diz que quando você alimenta a mentira, você alimenta o pai dela. Cuidado com a tua conduta. Eu não estou aqui para te criticar, não. Por isso que a Bíblia diz: orai o tempo todo, orai sem cessar, vigiai e orai. O que eu estou te trazendo é para essa reflexão, para saber na tua vida e na minha, quem que nós estamos agradando primeiro. A gente tem uma necessidade para agradar ao ser humano, ao patrão, ao chefe, ao próximo ou a Deus? Ah, não, eu vou fazer essa média, mas depois eu converso com Deus. Não. A palavra é bem clara: buscai o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas lhe são acrescentadas. Você consegue entender isso? E nesse verso 17, Jesus está orando primeiro por si mesmo, e depois ele ora pelos seus discípulos, apresentando a Deus. E ele diz, ó, nós vamos viver no mundo. Ele diz assim, ó, não rogo que os tires do mundo. Era fácil, era só vir arrebatamento já, lá naquela época. Mas ele diz assim, ó, mas eu rogo para que os protejas do maligno. Ei, se você confia em Deus, se você tem sua mente, lembra? Em Deus, você é protegido por Deus. E sabe quem pediu isso para você e para o Pai? Foi o próprio Jesus. Ele diz assim, ó, dê-lhes a tua palavra. Ele ensinou, como ele tem nos ensinado, e o mundo os odiou. Aí ele fala para você, fica tranquilo, odiou a mim. E Jesus fala bem claro, odiou a mim, vai odiar vocês. E aí ele fala o que exatamente nós estamos pregando até agora. Não rogo que os tire do mundo, mas que o proteja do maligno. Ei, Ney, aonde você for, Deus te protegerá do maligno. Aonde nós formos, Deus nos protegerá do maligno. Amém? E eu falei que eu ia dividir essa pregação em dois. No verso 15 e no verso 16. E aí, no verso 16, ele diz assim. Vamos lá, Senhor. Saudade de ouvir o barulhinho da Bíblia na igreja. Oh, meu Deus, que saudade. No verso 16, diz assim, bem claro. Se eu acertar, né? Diz assim, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Deixa eu te falar uma coisa. Agora eu vou te chamar a atenção. Talvez você nunca tenha percebido isso. Eu percebi isso e aprendi bem isso numa aula do pastor Guerra. Além da aula, eu não sei nem se ele fez isso, falou isso numa pregação. Glória a Deus. É sempre bom nós ouvirmos a palavra. Como o próprio pastor Guerra sempre me ensinou, palavra de Deus não tem direitos autorais. Sendo ela, nós devemos falar. Olha só. Quando diz aqui, eu quero te mostrar nesse verso, as três coisas que estão no mundo e que são as três estratégias do inimigo para você pecar. Ele sempre vai te tentar por uma delas. E se você não vigiar, querido, e não tiver pelo Espírito, certamente você cairá. E nós temos vários personagens bíblicos e todos caíram.
Todos pecaram por essas três estratégias do inimigo. Vou te falar uma coisa, pode anotar aí. Depois você estuda e nós vamos conversar acerca disso. As três estratégias do inimigo são concupiscência da carne, que é a cobiça da carne, é a primeira. Segundo, a cobiça dos olhos. E terceiro, a soberba da vida. E olha que coincidência, as três estão aqui dizendo, na Bíblia, exatamente onde diz, não se deve amar o mundo, diz o que no capítulo 2, no verso 16, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, a soberba da vida. São essas três estratégias que o inimigo tentará usar contra ti, mas que eu já declaro no mundo espiritual que o inimigo está derrotado na sua e na minha vida, em nome de Jesus. E vamos voltar, que já eu vou encerrar. Vamos voltar. Vamos lá no início da Bíblia. Vamos voltar lá onde tudo começou, ali em Gênesis, no capítulo 3, no verso 6, nós vamos ver aonde entrou. Ali, exatamente ali, a estratégia do inimigo. E que Eva caiu. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, olha só, era atraente aos olhos, olha só, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que também comeu. Consegue entender? Quando diz aqui que os prazeres do mundo, vamos ligar as coisas, prazer do mundo, pecado, a morte, diz aonde? A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. E aí em Gênesis começa, no capítulo 3, já a dizer assim, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e desejável para elas obter discernimento. Deixa eu te falar uma coisa. E eu vou só falar esses três e vamos encerrar. Tem bastante coisa para nós pensarmos e nós vivermos hoje. Quando Eva viu que a árvore era boa para comer, nós acabamos de ler da cobiça da carne. Desejar algo proibido. Se não vigiarmos, meus irmãos, até hoje nós cometemos esse pecado. Este erro. Este erro é inerente, é do ser humano. Gostar, ter prazer em algo que é proibido. A gente, quando é criança, gosta de fazer o que é proibido. E aí vai crescendo e ouve, o que é proibido é mais gostoso. Não, o que é proibido é o preço da morte. O mundo diz que o proibido é mais gostoso, eu vou lá e faço. Ei, cuidado, porque quando tiver o arrebatamento, você vai ficar. Se você estiver em pecado consciente, mas é gostoso, é proibido, mas eu só vou ali dar uma escapadinha. Davi, um homem segundo o coração de Deus, teve o quê? A cobiça da carne. Desejou algo que não era seu. E no 2, a cobiça dos olhos. Davi olhou o que não deveria olhar. Agregado à cobiça da carne, Davi cometeu o maior erro da sua vida. Gravíssimo. E no 2, na estratégia 2, na cobiça dos olhos, a palavra diz assim, o fruto era agradável aos olhos. Muita gente diz, a maçã. A palavra não diz em fruta, tá? Como a palavra não diz baleia, diz grande peixe. A palavra diz do fruto proibido. Imagina como devia ser bonito o fruto. Desejável. Ele tem que ser bonito. E Deus falou, comam todos os frutos, coma tudo que tem aqui, menos este.
Ali Deus deixou este proibido. E aí vem a cobiça dos olhos. Os nossos olhos vê e a gente deseja. Desejo que não é nosso. Não é assim quando você vai num quilo? Quem aqui já não almoçou naquele quilo? Você nem está com tanta fome, mas você vê aquela comida soltinha. Eu gosto de bacon, aquele bifezinho, aquele arrozinho com feijão do gosto de vovó. Aí você começa a pôr, só um pouquinho. Aí quando você vai ver, olha o tamanho do seu prato. Você fala assim, nossa, gente, mas eu nem estava com tanta fome. Mas a cobiça dos olhos, você fica vendo tudo aquilo gostoso, a cobiça da carne, de comer, a gente exagera. E é sempre por aí que ele vai nos pegar. E agora, a soberba da vida. Ele diz aqui, a ostentação dos bens. E as fotinhos. A lancha, a não sei o quê. Pastor, está proibido? Não, eu também posto em rede social. Mas é a ostentação. Você tem o discernimento do poder. Você não quer isso. Você não quer, não é do ser humano alimentar o ego pessoal, a vaidade. Olha, o fulano de tal, eu sou o presidente da empresa, eu sou o CEO, eu sou respeitado. Quando eu chego, as pessoas, olha, batem continência. Quando eu chego, tal, eu resolvo, eu faço, aconteço. Não é uma ostentação. Não é uma soberba. Cuidado, porque a palavra diz que o orgulho precede a queda. Quando você agrada a Deus, quando tua mente está em Deus, deixa eu te falar uma coisa, você sabe o seu papel. Você sabe que a gente sem Deus não é nada. Eu, para orar aqui, ontem Deus não tinha me dado a palavra ainda, e eu cheguei à noite e falei, ai, Senhor, então eu vou pregar, Pai. E toda vez que o Espírito Santo faz isso comigo, eu acho lindo. Eu, às vezes, fico lá, Pai, me dá logo. Eu não gosto de sofrer, mas eu gosto de estudar, eu gosto de preparar, eu gosto de orar. Quem me conhece sabe disso. Eu ponho louvor, eu ajoelho, eu oro, eu peço. Eu de manhã levanto, oro, falo, Pai, que eu não fale besteira, que eu fale a Tua palavra. E toda vez que eu falo isso, que eu sento para preparar uma pregação e não vem nada no Espírito, eu falo, Pai, realmente, sem o Senhor, eu não sou nada. Eu sou uma pessoa vazia. Aí o Espírito vem, enche o meu coração, me dá a palavra, me dá a direção, e eu vou estudando e eu saio fazendo, e isso é que Deus faz com a gente. Ele entra na tua vida e ele te dá a direção, ele te dá o conhecimento. O conhecimento tem que vir de Deus. E Eva, o que ela faz? Ela quis ter o mesmo conhecimento de Deus. E ao invés de nós criticarmos ela, quantas vezes nós nos damos uma de Deus nas nossas vidas? Aí você fala assim, eu não, você está louco, pastor? Eu vou encerrar agora. Você está louco, pastor. Eu nunca dei uma de Deus. Não? Aí vem alguém e pergunta, fala assim, fulano está assim, não sei o que, lá. Vai para o inferno, não vai? Você fala, vai. Isso aí vai para o inferno. Ué, você deu uma sentença de inferno para a pessoa, você fez o papel de quem? Quando você diz, esse cara, esse aí não tem jeito. Cuidado. Deus me resgatou você dos seus pecados. Todo mundo tem jeito. O cristão não pode falar, isso aí não tem mais jeito. Quem fala isso é o mundo. Quando você diz, o fulano não vai conseguir, e você, infelizmente, mata um sonho de uma pessoa, você já não deu a sentença? Deixa eu te falar uma coisa. Quem dá a sentença, um justo juiz, é Deus nas nossas vidas, e não é você. Sabe o que nós fazemos se nós não vigiarmos? Nós criticamos, nós recriminamos, nós olhamos o cisco do nosso irmão, mas não olhamos a trave dos nossos olhos. É o dito popular, macaquinho senta em cima do seu rabo para falar do rabo dos outros. A gente não olha a sujeira, a lama, a trave que está nos nossos olhos, mas tem olhos para perceber um cisquinho no lugar errado da vida do nosso irmão.
Então, novamente, eu lhes digo, meus irmãos, precisamos urgentemente vigiar e orar para não cair nessas 3 estratégias do inimigo. Nós acabamos de ver que Eva caiu nas 3. Eu rogo a Deus, nós vamos encerrar, para que Deus nos livre, para que Deus nos guarde, que não caiamos na estratégia do inimigo. Mas nós temos uma certeza, que toda vez que nós caímos, basta nós verdadeiramente nos arrependermos. Porque a Bíblia diz que nós somos pecadores. Você não vai sair daqui desse culto hoje limpo, livre, falando, não. Você vai sair daqui desse culto hoje sabendo que Deus é Deus na tua vida. Sabendo que você é pecador. Sabendo que você vai e deve pecar cada vez menos. Deve errar. Pecado consciente, esquece ele. Não tem jeitinho brasileiro com Deus. Não tem negociata com Deus em pecado. Não existe negociata com Deus em mentira. Eu vou falar uma mentirinha aqui para poder... Não. Ele diz que você vai ser livre, liberto pela verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Amém? Que Deus te abençoe grandemente neste domingo, nesta manhã, em toda a sua vida, em nome de Jesus. Amém?